Olá, céus na terra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, porque quando falamos em céus na terra, falamos do profético do Senhor sobre as nossas vidas. Falamos de um tempo novo de revelação, da inspiração do Senhor sobre os ministros de Deus, sobre os homens e as mulheres que Ele comissiona, que Ele chama, que Ele alista para esse novo tempo de vitória. E é sobre você que eu quero ministrar essa passagem, essa palavra de vitória sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Hoje toma posse desse novo tempo, dessa nova vitória na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, então eu quero começar com uma frase que diz assim: nunca mais somos os mesmos após uma troca. Hoje nós vamos falar de trocas, nós vamos falar que as trocas fazem parte da nossa vida, porém nem todas as trocas são boas para nós. Tem uma frase que eu também gosto e eu quero frisar para nós, que algumas trocas nunca valem o que custam. Então nós temos que tomar muito cuidado, mesmo que haja momentos que temos que trocar coisas, que vamos fazer isso porque isso existe nos nossos dias, nós vamos ter uma sabedoria nova, como ministros de Deus, para realmente alcançar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é trocas que valem a pena. Então nós vamos falar de verdadeiramente trocas que o Senhor coloca em nossas vidas para um verdadeiro crescimento e amadurecimento e em tudo aquilo que Ele vai fazer sobre nós. Então, abra comigo no livro de Gênesis capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 29, porque nós vamos falar de algumas trocas em nossas vidas. Trocas nos possibilitam crescimento em nossa vida, mostram para nós um desenvolvimento novo, umas estratégias novas, trocas nos levam a lugares novos, mas todas essas trocas têm que nos levar no prumo e na direção que o Senhor tem para nós, senão essas trocas elas nos roubam o melhor que Deus tem colocado nas nossas vidas. E nesse texto nós vamos falar de uma troca que foi infeliz, numa troca que destruiu um legado, destruiu ali uma família, uma história de uma pessoa, porque em momentos tão fúteis ele escolheu algo que não deveria escolher. Ele trocou ali o que era valoroso, o que era de Deus, o que era eterno, para algo que era falível, que era ali nos nossos dias algo fútil, algo que poderia ter sido ali negligenciado. Então vamos lá no versículo 29 do capítulo 25 de Gênesis, diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: dá-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: então jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu-lhe a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Algumas trocas nunca valem o que custam, e essa frase ela diz muito a respeito de Esaú, a troca que ele fez. Ele trocou ali a sua primogenitura. Esse texto mostra a história de dois irmãos. Você conhece muito bem esse texto como ministro de Deus, como uma ministra de Deus. Você conhece ali a história de Jacó e Esaú e sabe muito bem ali a importância de uma primogenitura. A primogenitura era o direito da sucessão do legado do seu pai, era a porção maior das riquezas do seu pai. Ali ele tinha totalmente a autoridade após a morte do seu pai de tomar o lugar do seu pai e cuidar ali de toda a sucessão, de todas as riquezas e da família do seu pai. Porém, Esaú
não entendeu a importância disso, não entendeu o valor de uma primogenitura na sua mão, e por um prato de comida, ali num momento ali falível, num momento de desespero, de fome, ele trocou ali aquilo que era eterno e aquilo que era substancial sobre a sua vida. Quantas vezes estamos perdendo oportunidades grandes nas nossas vidas porque estamos trocando coisas em tempos errados, em lugares errados, com pessoas erradas, e isso fala muito a nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, chamados pelo Senhor, porque nós não podemos errar. Se erramos, se trocamos coisas que Deus colocou na nossa mão, nós estaremos sentenciando uma derrota sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado. E Deus não quer isso. Então, algumas trocas eu coloquei aqui. Nós não podemos negociar, nós não podemos trocar, nós não podemos abrir mão. Então, como por exemplo, nosso relacionamento com os nossos filhos e família é algo inegociável. Não podemos trocar o nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família por trabalho. Porque nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, somos ali homens comissionados que valorizamos princípios de Deus. E um dos princípios é a família. Não podemos trocar a nossa saúde pela nossa carreira profissional. Quantos estão fazendo isso hoje, trabalhando de sol a sol, esquecendo-se da sua saúde, esquecendo-se daquilo que realmente é prioritário em suas vidas. Não podemos trocar o nosso chamado por sucesso, por fama. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus têm perdido o seu chamado, têm perdido verdadeiramente a essência do seu chamado, porque os holofotes estão ali colocados à sua frente, porque a fama está ali, porque o sucesso chegou à sua porta, e perdem totalmente a noção daquilo que eles verdadeiramente tinham que fazer. Não podemos trocar o nosso casamento por nenhum tipo de prazer temporário. Não podemos trocar a aliança que Deus colocou sobre a nossa vida, sobre o nosso esposo, a nossa esposa, por algo que é temporário, por um prazer temporário, como foi na vida de Esaú. Ele trocou a primogenitura, algo tão valoroso, algo eterno, por algo prazeroso temporariamente. O Senhor não quer isso para nós. E os nossos princípios, trocar os princípios de Deus, princípios morais, princípios da palavra que Deus colocou no nosso coração, por princípios deste mundo. Nós temos que tomar a posição. Nós temos que, em nome de Jesus, decidir como homens de Deus e mulheres de Deus nesta terra, que as nossas trocas têm que ser trocas efetivas, trocas para um novo tempo de conquista. Então eu quero te deixar também alguns exemplos. Muitas vezes trocamos a nossa segurança financeira por uma realização pessoal, por um chamado. Isso é uma troca muito boa, porque quando somos realizados pessoalmente, quando somos realizados em Deus, muitas vezes a nossa dependência não está numa segurança profissional ali, pessoal, mas está em Deus. Essa é uma troca que vale a pena, essa é uma troca que Deus abençoa, essa é uma troca que vai nos fazer crescer. Uma gratificação imediata, talvez um salário ali muito bom para a família, para a pessoa que está ganhando, por um crescimento pessoal. Quantas pessoas estão presas em salários e não num crescimento pessoal? Às vezes eles não estão se desenvolvendo, não estão crescendo, não estão aprendendo, porque não abrem mão daquele salário, porque não abrem mão daquela gratificação. O Senhor está dizendo para nós que quando somos homens e mulheres de Deus, Deus nos faz prosperar até com o pouco, até com o que é falível para os outros, para nós é o impossível. Uma vida fácil por uma vida abundante. Deus está dizendo que muitas vezes quando temos uma vida fácil, uma vida ali de segurança, uma vida onde tudo está nos seus devidos lugares. Muitas vezes pessoas vivem assim por longos anos, por décadas, por uma vida inteira, porém não tem uma vida abundante, não tem
tem uma vida feliz, não tem algo gratificante. Essa é uma troca boa. Deus quer que tenhamos uma vida em abundância. Uma falsa segurança em favor da significância. O que é isso? Muitas vezes quando somos ali colocados numa segurança momentânea, numa segurança que este mundo provê, não conseguimos ser significantes neste mundo, ou seja, marcar essa geração, marcar, ser o diferencial, fazer a diferença, ultrapassar limites, dar exemplos a outras pessoas. É isso que Deus está dizendo que é uma boa troca para sermos significantes neste mundo. Muitas vezes preços temos que pagar, porém essas trocas são valiosas. E a última que eu quero te deixar, temos que trocar ali a adição pela multiplicação. Deus quer que venhamos a multiplicar. Se você só tem somado e pensando somente na sua casa, na sua família ou no seu ministério, o Senhor está dizendo que a multiplicação é necessária. Tenha uma mente de multiplicação, tenha uma mente de nações. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança, te darei essas nações por possessão. Então, sobre esta palavra, como você é um ministro, uma mulher de Deus, um homem de Deus, tenha sobre si esta palavra. Eu vou a partir de agora colocar as minhas trocas dentro dos princípios e daquilo que Deus deseja. Não vou abrir mão daquilo que é significante, daquilo que é eterno na minha vida. Não vou perder a unção que Deus me colocou por uma falsa realidade e por falsos prazeres e por momentos ali que são temporários. Mas eu vou, em nome de Jesus, tomar posse, mesmo que os preços sejam grandes em minha vida, mesmo que muitas vezes hoje muitas pessoas estão apontando o dedo para mim, para dizer que as minhas escolhas estão sendo erradas, eu vou ter um fim próspero, eu vou ter um fim certo, porque nós não trocamos aquilo que é valioso. José não trocou aquilo que era valioso, não trocou os seus princípios, ficou firme até o fim, e Deus o colocou em dias de prosperidade. Tudo aquilo que José tocava, ele era próspero. Em todo lugar que José estava, ele era próspero, porque ele não trocou os seus princípios e a sua fé em Deus. Seja assim, esta palavra seja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Vale a pena fazer trocas prazerosas e dentro daquilo que Deus quer. Vale a pena fazer trocas eternas que sejam para o Senhor e não deixar que aquilo que o Senhor deu para nós venhamos a perder por qualquer coisa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Céus na terra é algo profético, uma palavra que pode mudar a sua vida. Ouça essa palavra, medite nela, que eu sei que o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.